Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, eu estou com o nosso querido irmão Lucas Faber, do Centro Espírita Caminhos da Luz, né? Parecido com o nosso centro, um centro que nasceu na pandemia. A gente fica muito orgulhoso e feliz, né, por centros novos estarem aparecendo aí, mesmo diante de um cenário tão difícil, Lucas. Então, muito obrigada novamente por aceitar o nosso convite. Ok. O tema da palestra do Lucas vai ser a paciência, também um tema maravilhoso e que a gente não se cansa de escutar, né? E eu farei uma leitura de uma mensagem para harmonizarmos o ambiente, do livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino. Distinções. A doação de quem ama é um sol que se irradia. O amor que pede retribuição é egoísmo. O amor que exige pagamento é avareza. O amor que busca reconhecimento é vaidade. O amor que recebe para dar é usura. O amor que calcula o resultado é interesse. O amor que tem medo do mundo é covardia. O amor que ordena e impõe é tirania. O amor que sente ciúme é mesquinhez. O amor que mede o que dá é cobiça. O amor que espera receber é ambição. Amor para ser amor tem que dar-se, sem nada pedir, assim como o sol. Então, nós pedimos que Jesus, no dia de hoje, nos acompanhe em mais um trabalho, que o nosso irmão, com as suas palavras, possa alcançar todos os corações necessitados e nos encha de bálsamo e de esperança. Que assim seja. Lucas, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Renata. Olá, queridas amigas, queridos amigos. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar com vocês aqui nesse banquete de luz, né? Podemos conversar sobre as lições do Cristo à luz do Espiritismo, né? E o tema que eu selecionei hoje, essa proposta de conversa de hoje sobre a paciência, é uma proposta de nós nos reeducarmos e de nós compreendermos o momento que vivemos, um momento de pandemia. Eu vou fazer essa nossa conversa à luz de uma lição que está no capítulo 8, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada A Paciência. Então, eu gostaria de ler com vocês essa mensagem para nós comentarmos e selecionarmos alguns aspectos que consideramos importantes e que têm um grande impacto no nosso dia a dia. Nós que pretendemos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, precisamos nos educar quanto à paciência. E como vocês verão, a paciência é uma chave importante para nós reformarmos a nossa conduta, para nós procedermos à nossa reforma íntima. Porque a paciência, ela esconde outros vícios, esconde outras dificuldades que nós temos no nosso proceder. Ela esconde determinadas heranças de outras encarnações, que elas afloram inicialmente na impaciência, vão aflorar e vão escalar para a cólera, né? Vão escalar para a ofensa ao nosso próximo. Então, toda essa questão da paciência, ela vai envolver esse nosso processo de nos reeducarmos. E é claro que é um processo difícil, né? É um processo que ele impõe um esforço, uma disciplina. Mas eu não queria que nós nos desesperássemos em relação a isso, porque a paciência também, ela é um bálsamo para os outros, ela é um bálsamo para nós. Vocês sabem por que eu estou dizendo isso? Porque a questão da paciência, esse texto, a paciência, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E esse capítulo é muito importante do Evangelho porque ele tem uma conexão com outro capítulo, que é o capítulo do Cristo Consolador, que é o capítulo no qual Kardec nos apresenta Jesus como o consolador maior de nossas vidas. E ele faz isso com base na seguinte passagem do Evangelho, que eu gostaria de ler para vocês aqui, que vai remeter a determinadas passagens do Evangelho que sempre estão na nossa mente,
do jugo suave, do fardo leve, né? E é que Jesus nos propõe como proposta de reforma de nós mesmos, de transformação moral, para podermos caminhar com ele. No Evangelho de Mateus, que está no capítulo, a transcrição está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então vejam, parece que ele está falando para nós em termos de pandemia. Quem de nós não está, né, aflito e sobrecarregado? E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então vejam que mensagem bonita e com um ensinamento muito importante, porque vejam, Jesus diz: vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas ele não fala que o alívio vai ser automático, né? Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é aquele equipamento, aquela peça de madeira que você coloca em cima do boi para ele andar na direção certa, né? Para ele arar o solo da forma correta. O que é o jugo? O jugo é a lei de Deus, né? O que é a lei de Deus? A lei de amor e caridade. Então, por que Jesus fala que o jugo é suave? É suave porque o amor e a caridade são suaves. E a proposta de Jesus é que nós coloquemos o amor e a caridade em prática. Então, por isso que o jugo é suave. E o fardo, por que ele é leve? Nós poderemos pensar, poxa, mas esse fardo, é tão difícil ser cristão, é tão difícil colocar em prática o que Jesus nos ensina. Mas, meus amigos, vejam, difícil é ser egoísta. Difícil é ter que ficar preocupado o que vão tomar de mim se eu tenho mais que o outro. Difícil é ser orgulhoso. Difícil é ser orgulhoso. É eu estar a todo momento lutando para parecer melhor que o outro. Esses são os fardos que nós carregamos e que são pesados. E a proposta do Cristo é nós, pela reforma íntima, por colocar em prática o amor e a caridade, a lei de Deus, trazermos a lei de Deus para dentro de nossos corações, nós conseguimos ter uma caminhada leve. Essa é a proposta de Jesus. Ser brando, né, como ele diz aqui, brando e humilde de coração, é caminhar com leveza. E a paciência tem tudo a ver com isso. Porque a paciência, ela tem a ver com caminhar com leveza. Porque às vezes a gente tem uma noção um pouco equivocada da paciência. Nós achamos que a paciência é acomodação. Mas a paciência não é acomodação. A paciência, eu estou exercitando a minha paciência a partir do momento em que eu fiz tudo o que eu tinha para ter feito naquela situação. Quando eu estourei o meu limite, extrapolei o meu limite, eu estou aí com a paciência. Estou de mãos dadas com a paciência. E a paciência é um estado de espírito, é uma atitude perante a vida. Eu sou paciente porque eu entendo o que está acontecendo comigo. Eu entendo que aquela pessoa que está testando a minha paciência, ela tem também as dificuldades dela. E eu, portanto, eu não deixo fermentar dentro de mim a raiva, a cólera. Isso sim é um fardo pesado. Por isso que a paciência é libertadora. Porque a partir do momento em que eu a exercito de maneira correta, como uma virtude ativa, como uma atitude perante a vida, eu me desonero dessas amarras e dessas bagagens da impaciência e da cólera. Isso é muito importante porque a paciência nos convida para um autoexame das minhas dores, dos meus sofrimentos de hoje, da minha bagagem. O que dessa bagagem que eu carrego hoje é uma bagagem que eu estou carregando com razão? Por quê? Por que eu estou carregando determinados sentimentos, determinadas tristezas, sendo que eu poderia estar me voltando para o exercício da paciência? Então, por isso que a paciência é libertadora. E por isso que a paciência eles tem a ver com a brandura e a passividade, o pacifismo da proposta de Jesus. E em tempos de pandemia, que nós nos sentimos tão açoitados por tantas dificuldades, exercitar a paciência é muito importante também. Porque a paciência vai permitir que nós nos mantenhamos, né, em sintonia com o plano superior. Ela vai permitir que a gente se mantenha em estabilidade,
que nós não temos rompantes e que nós não permitamos que germine dentro de nós determinados sentimentos que nos fazem mal, que nos impedem de acordar pela manhã e dizer um bom dia para o nosso próximo, para o nosso familiar, de encarar a vida com alegria. Nós tombamos a nossa fronte para o chão, ao invés de olhar para cima. A paciência é aquela gratidão com a vida, mesmo para aquilo que a vida nos oferece, que não é tão bom agora, mas que nós, como espíritas, sabemos que é necessário. Na mensagem A Paciência, assinada por um espírito amigo, e para mim é uma das mensagens mais bonitas do Evangelho, por isso que eu escolhi ela para conversar com vocês, porque ela tem um impacto muito grande em nossa vida, ela nos convida a reflexões importantes e, ao mesmo tempo, ela é muito simples, bonita. Eu sinto como se tivesse realmente um espírito amigo conversando comigo e ouvindo as minhas dores. Por isso que eu acho tão bonita essa mensagem. O espírito amigo começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Então, o Espírito Amigo está nos dizendo de como a dor é um elemento importante no nosso processo de transformação moral. De como a dor é aquele aguilhão que nos impõe a nos melhorarmos. E nós, como espíritas, sabemos que ao longo das encarnações, nós sim acumulamos alguns débitos. E que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, não para sofrer arbitrariamente, não para sofrer sem razão, mas para sofrer e reparar o mal que fizemos em outra encarnação. Isso que é a expiação, mas também para nos provarmos. Quando nós somos provados em nossa paciência, nós somos provados em nossa mansuetude. Deus está nos perguntando se nós estamos suficientemente prontos para receber os seus desígnios, para entender que existem coisas que estão além da nossa vontade, que existem limites ao nosso desejo, aos nossos planos, aos nossos propósitos, e que esses limites estão no plano de Deus. A paciência é quando nossa paciência é colocada em prova, Deus está testando a nossa capacidade de compreender os seus desígnios, de compreender as nossas limitações. Isso também é um exercício de humildade. Porque eu disse para vocês que a paciência, como virtude, e o exercício da paciência, e aí, portanto, a impaciência, ela esconde inúmeras vicissitudes do nosso ser. Porque muitas vezes somos impacientes porque somos orgulhosos. Né? Será que nós não estamos sendo impacientes com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, porque, na verdade, eles não fazem o que nós queremos? E quem disse que o que nós queremos é o melhor? E quem disse que o que nós queremos está de acordo com os planos de Deus? E aí a paciência, ela começa a abrir o campo para nós fazermos um autoexame da forma como nós agimos no nosso dia a dia. Um autoexame honesto. Então, veja, eu estou impaciente, eu estou me sentindo muito com raiva da vida, eu estou brigando muito com os meus familiares. Por quê? Por que eu estou impaciente? O que está gerando esse desconforto dentro de mim que faz com que eu não consiga ter uma relação de felicidade com o próximo, de tolerância e de empatia? O que dentro de mim está fermentando e que eu estou permitindo que fermente dentro de mim, que está me possibilitando de efetivamente ter uma relação de paciência com o próximo e de paciência com o plano de Deus? Isso é uma reflexão muito importante, porque não adianta, como eu disse no começo, nós entendemos que a paciência é acomodação, que é o sentar, cruzar minhas pernas e aguardar as coisas acontecerem. A paciência não é isso. A paciência exige de mim uma virtude ativa. Ela exige de mim que eu haja. E como o nosso grande espelho aqui na Terra é Jesus, Jesus jamais ficou sentado esperando nada acontecer. Jesus caminhou, falou com coragem. Então, jamais Jesus nos ensinaria uma virtude que tem a ver com passividade. Então, a paciência,
Quando eu estou exercitando a paciência, e como eu disse, eu já extrapolei o cumprimento dos meus deveres. Então, esse é o nosso primeiro passo de reflexão. Eu estou impaciente com os meus familiares, tá? Por quê? Será que eu estou dando a minha cota? Eu cumpri todos os meus deveres ou eu estou exigindo algo dos outros que eu estou sendo injusto? Esse é o primeiro ponto. Agora, supondo que eu, num exame honesto, entenda que eu realmente eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu fiz tudo, tá? Então eu estou no meu limite mesmo. A partir desse momento, eu preciso entender. Eu preciso entender o que vem do próximo. Qual é as dificuldades dele? E aí eu começo a trabalhar em mim, não mais se eu fiz tudo que eu podia ter feito, mas como eu posso receber o meu próximo e as dificuldades dele. A partir desse momento, a paciência continua sendo uma virtude ativa, mas não ativa no que eu posso cumprir dos meus deveres, mas ativa do que eu posso me transformar para acolher o meu próximo. Porque Jesus não está pedindo que nós sejamos pacientes com aqueles com quem nós temos boa relação, com aqueles com quem que fazem o que nós queremos. Isso é fácil. Isso não é paciência. Exercitar a paciência é exercitar a empatia com quem pensa diferente de mim. É exercitar a tolerância com quem é de uma religião diferente, com quem tem uma opinião diferente da minha na minha profissão, com quem tem uma opinião diferente da minha na política. Isso é exercitar a paciência. E aí a paciência continua sendo uma virtude ativa, ativa no sentido de eu me transformar e de eu aprender a olhar para o próximo com outro olhar. Um olhar de quem sabe que os desígnios de Deus estão, em alguma medida, fora do nosso alcance e que cabe a mim ter uma postura correta, uma postura acolhedora. Daí a paciência. Agora, isso exige de nós uma efetiva transformação, uma transformação interior. E não é fácil. Mas o espírito amigo que escreve essa mensagem, ele sabe que não é fácil, porque ele tem uma das frases que para mim são tão simples, mas tão bonitas, que eu, como eu disse, parece que ele está conversando aqui com a gente, porque ele diz: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Como ele fala fundo ao nosso coração, né? Com essa frase. E é tão verdadeira, né? A vida compõe-se de mil nadas. A gente acorda de manhã, acorda cansado, tem que ir para o trabalho, e aí desce no elevador, já encontra a primeira pessoa que não é gentil conosco. Nosso vizinho não disse bom dia, está com a cara fechada. Uma picada. E aí a gente vai, entra no carro, o carro não liga. Segunda picada. Aí o carro liga depois. Tentei 3 vezes, fiquei irritado, mas eu exercitei a paciência, o carro ligou. E aí eu vou sair do prédio, saio, estou dirigindo, e aí, primeiro cruzamento, me fecho no trânsito. Terceira picada. É um nada, é uma besteira. Mas tudo bem, vou seguir em frente. No próximo cruzamento, outra fechada. Aí eu chego no meu trabalho, não tem vaga. Aí eu chego, eu acho uma vaga, a pessoa pega a vaga na minha frente. Outro nada. Mas são as picadas que a vida vai nos testando. E o Espírito está dizendo para nós, é difícil, mas está aí a nossa prova. Esses mil nadas que nos sobrecarregam, esses mil nadas da pandemia que há 1 ano e meio nos sobrecarregam. É muito difícil, a gente tem que ter paciência conosco mesmo. Porque pode ser que na terceira fechada no trânsito a gente dê uma buzinada, e na quarta a gente xingue. Pode ser que aconteça isso, pode ser. Mas aí a gente vai passar a compreender o porquê de eu estar irritado, do porquê eu extrapolei para na próxima eu não extrapolar. Mas a vida é isso, meus amigos. A vida está cheia desses desafios, está cheia desses mil nadas que vão nos doendo no coração. Mas por que a proposta da paciência é importante no sentido de olhar para dentro também? Porque por mais que essas dores nos firam, nós não podemos permitir que elas nos derrubem. Nós não podemos permitir que essas 1000 picadas sejam portas para um processo obsessivo. Que essas 1000 picadas sejam as brechas para nós entrarmos por caminhos equivocados em nossa vida, tomarmos decisões equivocadas em nossa vida, seja por rompantes de raiva, de cólera, seja
por mil nadas que se tornam uma decisão fatal em nossa vida. Porque esses mil nadas que vão nos alfinetando, eles vão fazendo com que nós tenhamos um desconforto com a vida, uma irresignação com a vida, e nós vamos fermentando dentro de nós as nossas más inclinações. E os nossos companheiros do plano espiritual, aqueles companheiros não tão bons que nos acompanham, porque estamos de mãos dadas com eles há encarnações, estão aguardando que nós tropecemos na vida, estão aguardando que nós abramos uma portinha, uma janela na nossa mente, do pensamento. Uma janelinha suficiente para que eles entrem dentro de nós e, nos conhecendo melhor do que nós mesmos nos conhecemos, que eles nos auxiliem a caminhar para o caminho errado. Esses mil nadas são mil janelas de oportunidade para nós eventualmente entrarmos num processo obsessivo e abandonarmos o caminho correto, o caminho com Jesus. Agora, a partir do momento em que eu exercito a paciência, eu entendo que há mil alfinetes me alfinetando e que vai ser assim até eu desencarnar, porque eu estou num planeta de provas e expiações. A partir do momento que eu permito isso e que eu me permito olhar para dentro de mim, entender o que está motivando as minhas ações, os meus comportamentos, aí eu estou me transformando. E aí eu estou sendo verdadeiramente paciente, eu estou impedindo que a impaciência floresça, aflore dentro de mim. Eu estou permitindo eu estou impedindo que a cólera, que o orgulho, o egoísmo se fermentem em mim e sabotem todas as oportunidades que eu tenho de crescimento nessa encarnação. A oportunidade de ter uma relação conjugal feliz, a oportunidade de ter relações boas com os meus filhos, de ter amigos, ter familiares amigos, né? Não só familiares, familiares amigos, de eu ter amigos no trabalho, de eu ser feliz, de eu ser produtivo. E de eu efetivamente proceder à minha reforma íntima. Porque a paciência, ela tem esse componente de nós compreendermos as dificuldades do nosso dia a dia, mas ela também tem uma importância muito grande, porque a paciência, ela tem uma relação profunda com a caridade. E aqui eu vou entrar num outro tema. Eu estava aqui tratando até agora da paciência como um instrumento de reforma íntima mesmo, de como eu lido com a vida, né? De como eu vou abordar situações, de como eu vou olhar para mim mesmo e como eu posso me melhorar, do que a paciência. Mas a paciência tem uma relação que alguns aspectos dela vocês vão ver que eu já joguei aqui na nossa conversa, mas que tem muita relação com a caridade. Tá? O espírito amigo que escreveu essa mensagem que estamos estudando agora, ele diz o seguinte: a paciência também, sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, veja o que eu estava falando da questão do automóvel. Então, assim, uma pessoa que me fechou no cruzamento, eu perdoar essa pessoa, eu agir de forma paciente em relação a ela, é algo que é um exercício da lei de caridade. É um exercício da caridade para com o próximo, da tolerância para com os equívocos do próximo. Porque, vejam, eu não sei o que aquela pessoa passou para chegar nesse cruzamento e me fechar. Eu não sei. Quando eu exercito a paciência, eu estou, na verdade, exercitando o perdão também. Porque eu estou dizendo àquela pessoa, tudo bem, vai, pode me fechar, pega essa vaga aqui, tudo bem, eu pego uma outra depois. Eu não sei o que você passou, eu não sei a dificuldade que você está passando, talvez você não tenha um emprego, ou talvez você tenha uma relação conjugal muito ruim, ou talvez você esteja passando por um momento muito difícil de saúde, e isso faz com que você haja dessa forma, ou talvez você simplesmente seja uma pessoa excessivamente egoísta. Mas tudo bem, você está na caminhada como eu estou também. Eu também tenho minhas vicissitudes. Eu compreendo as minhas e compreendo as suas. Isso é um exercício de caridade.
A paciência é um exercício de caridade. E aqui a gente entra numa das perguntas mais importantes do Livro dos Espíritos, a pergunta 886. Porque uma coisa muito legal do Espiritismo, que nos abre uma porta importante, é a compreensão da caridade. Porque por séculos nós, em outras religiões, em outras cosmovisões, sobretudo no mundo ocidental, nós entendemos a caridade como a caridade material. E no Espiritismo, a caridade tem um sentido muito mais profundo do que isso, como já disse o nosso espírito amigo. E isso está também plasmado no Livro dos Espíritos. Não foi à toa que Kardec disse que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Não foi à toa que Kardec disse isso, porque a caridade tem um sentido muito mais profundo e daí a sua relação também com a paciência. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Os Espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, quando eu tenho uma atitude de paciência para com a vida e para com o próximo, eu estou sendo benevolente para com todos. Eu estou sendo indulgente para as imperfeições do meu próximo, porque aquele meu próximo, o meu cônjuge, o meu filho, que eventualmente me feriu, que me testou a minha paciência, essa pessoa tem sim as suas imperfeições, como eu tenho as minhas. E a partir do momento em que eu sou paciente no meu dia a dia com essa pessoa, em que eu tenho uma postura de brandura, que eu evito rompantes de cólera, que eu tento ouvir a pessoa pacientemente, eu estou sendo indulgente para com as imperfeições dela. Eu estou sendo benevolente para a situação que ela está passando agora. E, mais do que isso, eu perdoo as ofensas. Então, vejam como o exercício da paciência no nosso dia a dia é um exercício importante de perdão, de indulgência, de benevolência. E quando nós olhamos para a paciência dessa forma, nós percebemos que a paciência é um exercício diário de caridade. E que se eu não exercitar minha paciência, eu, na verdade, vou estar deixando de exercitar uma das virtudes mais importantes. A paciência eu vou estar deixando de exercitar, por consequência, uma das virtudes mais importantes dentro do Evangelho, que é a caridade. Porque não adianta eu achar que, por mais importante que sejam as obras sociais e por mais importantes que elas são em nossa vida e no movimento espírita, e devem ser sempre muito importantes, de nada adianta nós irmos até a obra de assistência social, nós contribuirmos materialmente com ela, mas depois eu voltar para casa à noite, no domingo, e ser violento com a minha esposa, ser rude com o meu marido, ser impaciente com os meus filhos. Porque, no fundo, eu não vou estar fazendo um processo de reforma íntima. Eu não vou estar me transformando moralmente. Se eu não exercitar essa paciência, no fundo, eu não vou ter colocado em movimento o meu processo de transformação moral. Então, vejam como a paciência acaba tomando um papel central dentro de nossas vidas e dentro desse nosso processo de transformação, de melhoria, de caminho com Jesus. Que Jesus exercitou a paciência numa dimensão que nós não conseguiremos nessa encarnação e não conseguiremos nas próximas. Porque se vocês pararem para pensar sobre a vida de Jesus, vocês verão que ele foi paciente em todos os momentos. Nós não temos um momento, um rompante de cólera de Jesus, apesar dele estar convivendo com espíritos infinitamente inferiores a ele. Vejam, pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o espírito mais perfeito que já passou pela Terra e conviveu com pessoas como nós. Nós estamos impacientes por convivermos com pessoas que são como nós. Tá? Isso é muito importante, porque a gente reclama do nosso cônjuge, do nosso colega de trabalho, e a não ser que nós sejamos extremamente orgulhosos, mas se nós temos um pouquinho de autocrítica, nós sabemos que nós convivemos com pessoas do mesmo nível que o nosso. Então, nós somos impacientes com pessoas que fazem as mesmas coisas que a gente.
Imaginem Jesus que encarnou num planeta de espíritos infinitamente inferiores a ele, com compreensões de mundo extremamente atrasadas, rudes, violentos, que não tinham ferramentas intelectuais para entender todo o ensinamento moral que ele nos trazia. E hoje nós nos estressamos no trânsito. Jesus tinha que lidar com pessoas como nós. Mas eu vou além. Jesus lida até hoje conosco. Jesus está pacientemente nos aguardando e confiando que nós somos as pessoas, somos os espíritos, os trabalhadores da última hora. Jesus confia em nós muito mais do que nós confiamos nele. Ele pacientemente nos aguarda, assim como pacientemente veio à Terra e nos ensinou. No Evangelho tem tantas passagens engraçadas, né? No sentido assim de Pedro pergunta uns absurdos, né? Que seriam absurdos que nós perguntaríamos a Jesus, né? Não vamos aqui ficar fazendo bullying com Pedro, né? Mas tem várias passagens em que a gente fala, poxa, mas como é que o Pedro perguntou uma coisa dessa para Jesus, né? Perguntou porque ele tinha essa dúvida, ele tinha essa incompreensão que é a mesmo que nós temos hoje. E Jesus pacientemente respondia. E assim foi anos a fio na sua missão aqui na Terra. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus foi carpinteiro até os 30 anos. Ele aguardou 30 anos, vivendo numa cidade do interior do Oriente Médio, como um carpinteiro. Ele que tem um conhecimento muito maior do que qualquer um de nós terá num futuro de longo prazo, para ser bem sincero, sobre o mundo. Ele, que conforme Emmanuel nos ensina no livro A Caminho da Luz, ele que é o governador da Terra, que está aqui desde o surgimento da Terra, desculpe, ele, ou seja, veja que paciência, né? Vem, encarna e fica 30 anos como carpinteiro, esperando o momento certo de nos transmitir a sua lição de amor. Agora, não para por aí, porque quando ele começa a transmitir a sua lição de amor, uma lição só de amor, sem nunca ter ofendido a ninguém, as pessoas não compreendem. E ele é preso. Ele é torturado. O que ele fez? Amou demais. Ele é preso, ele é torturado e ele é crucificado à morte infame. Para quem mais nos amou em toda a história da humanidade. E ainda assim, em nenhum momento Jesus foi impaciente. Em nenhum momento Jesus deixou de perdoar aqueles que injustamente o agrediam, que injustamente o ofendiam. Entregou sua vida nas mãos de Deus. Paciência, compreendeu a dor. Compreendeu os desígnios de Deus. Jesus, ele não foi apenas torturado pelos judeus da época, pelos romanos do poder temporal da época. Jesus não foi apenas açoitado pela população enfurecida que resolveu colocá-lo na cruz no lugar de um ladrão. Jesus foi abandonado por aqueles a quem ele mais amou, porque no momento da sua crucificação, pouquíssimos dos seus apóstolos estavam lá. A sua mãe e alguns. Os demais não estavam. Quando ele sobe carregando a cruz, seus apóstolos não estavam lá. Aqueles a quem ele mais amou. Pedro o negou na cruz 3 vezes. E ele ainda assim os acolheu. Foi paciente. E Jesus ainda é paciente conosco, porque ainda está a nos esperar. Esperar que nós sejamos também pacientes. Pacientes conosco, com os nossos erros, porque vamos errar, e pacientes com o nosso próximo. Por isso que o Espírito Amigo encerra a mensagem que nós estamos estudando hoje com o seguinte parágrafo. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós.
e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Sede pacientes, meus amigos. Vamos exercitar a paciência. A paciência não é uma virtude abstrata. A paciência é uma conduta perante a vida. E a paciência é uma virtude que eu posso exercitar agora, assim que eu encerrar essa conversa. Eu posso ir até o meu cônjuge, até o meu filho, e exercitar a minha paciência, e abraçar, e acolher, assim como eu espero também ser acolhido. E caso ninguém do meu convívio seja capaz de me acolher nas minhas dores, tudo bem, porque Jesus pacientemente me acolherá. Jesus pacientemente me espera e Jesus está pronto para me acolher. Então eu posso acolher a todos. Eu devo amar a todos e ser paciente com todos, porque eu sei que o meu querido mestre e amigo estará comigo. Ele, por sua vez, exercitando uma paciência maior do que qualquer paciência que eu possa pretender exercitar na minha vida. Então era isso, meus amigos. Essa era a minha proposta de conversa para hoje. Agradeço muito pela paciência de vocês terem ficado até aqui me ouvindo, me escutando, tá? E espero que nós possamos, nas próximas semanas, continuar refletindo sobre a paciência no meu dia a dia, sempre atento para o que passa no meu coração, para que eu possa efetivamente fazer a minha reforma íntima, fazer a minha transformação moral. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Lucas. Que delícia ouvir esse tema. Refletindo, né, durante a conversa, eu fiquei pensando como a gente ainda dá trabalho, né, aos nossos mentores espirituais, a Jesus que pacientemente espera, né, a nossa evolução, a nossa caminhada, né? É verdade. Foi bem interessante, né, você trazer isso de como a vida pode ser leve, né? Como o jugo pode ser leve. E às vezes a gente dificulta na nossa própria caminhada. Então, querendo ou não, a paciência, ela nos traz, né? Ela reúne muitas virtudes. Né? Só de exercer a paciência, a gente já exerce a benevolência, o amor, a caridade, né? A compreensão. Então, a impaciência, querendo ou não, é um veneno que a gente vai tomando aos pouquinhos e a gente se maltrata, né? Nos maltratamos. E aí, consequentemente, maltratamos os nossos irmãos. Que muito bem Perfeito. lembrado, né, por você, são nossos irmãos em igualdade, né? Às vezes a gente perde a paciência com irmãos que estão na mesma caminhada que nós. Isso. Maravilhosa essa conversa, essa palestra, esse tema, né, que possamos realmente colocar em prática, né? Que a paciência realmente é a caridade na prática, é o amor na prática. Muito Isso. obrigada. Exatamente. Você pode fazer a nossa prece final? Posso. Posso sim, Obrigada. Ana. Vamos lá. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e amado Mestre, muito gratos pela oportunidade de compartilharmos deste banquete de luz que é o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Muito gratos pela presença do Cristo junto dos nossos corações, como aquele ombro amigo, pronto a caminhar conosco em nossos desafios, em nossas dores e em nossos sofrimentos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela lição de amor, de perdão. Muito obrigado pelo amparo dos seus emissários. Permita, amado Mestre, por misericórdia, que os seus amigos espirituais possam estar conosco durante essa semana, possam estar presentes em nossas vidas, nos auxiliando no exercício maior de exercitar o amor, a caridade e, acima de tudo, de sermos pacientes, Jesus. Muito obrigado, amado Mestre. Nosso querido, peregrino Senhor da Cruz, caminhe sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Lucas. Até uma próxima. E obrigada a todos que nos acompanharam no dia de hoje. Obrigada, até Até logo. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.